essa aula de hoje é uma aula bem complexo, constrangedor, mas é necessário nós falarmos. Tanto é que, ao preparar isso, disse, né, e a minha esposa, de fato é complicado falar sobre esse assunto, mas é necessário. Se a gente perguntar o que pode matar um casamento, a mentira mata o casamento. O que mata um casamento, vida financeira pode matar um casamento, mas tem algo que pode destruir o casamento, é a traição. Hoje iremos falar sobre esse assunto, traição. E ela é tão importante para falar sobre esse assunto, porque a própria Bíblia, ela vai tratar desse assunto, o próprio Deus, ele vai chamar o adultério, ele compara o adultério com outros deuses. Quando ele fala, olha, Israel adulterou, Israel me traiu, buscando outros deuses. O adultério, ele é tão importante nós estudarmos nesse assunto. Traição é uma ferida que se abre e é difícil de fechar. As consequências são ilimitadas. Interessante que a Bíblia vai falar, porque sofre quem trai, sofre quem foi traído, sofre a família, sofre a igreja, sofre todos. A Bíblia compara, então, o adultério como uma adoração a outros deuses. A Bíblia dá vários exemplos negativos disto. Por isso é importante, para você ter uma ideia, a preocupação de Deus a isto, que traz inúmeros textos mostrando a importância da fidelidade no casamento. Só para vocês terem uma ideia, a Bíblia, ela tem um livro que vai falar sobre a traição, sobre adultério, que é o livro de Amós. O livro também narra, a Bíblia também narra a história de um adultério, onde Davi e Betseba, mostrando as consequências da traição. Os 10 mandamentos, o 7º mandamento é: não adulterarás. Por isso que a pergunta que nós devemos fazer sobre a questão de traição, e essa frase para nós pensarmos sobre isto, a fidelidade, ela pode existir, ela é difícil. Deixa eu reformular essa pergunta para facilitar, né? Será que eu posso um dia trair o meu cônjuge? Será? Nós vamos trabalhar sobre isto. Vamos trabalhar sobre isto. E aí, meu bem, vamos falar desse assunto? Vamos falar sobre isso, né? Fidelidade é algo muito importante, né? Por quê? Porque a traição rompe, né, com os laços, né? Acontece um divisor no casamento quando há traição. Eu consigo superar problemas financeiros sem muitos traumas? Consigo. Eu consigo superar, né, a questão da comunicação, me reformulando? Consigo. Mas a traição abre uma ferida que vai estar latente na pessoa traída e que é muito difícil de ser superada, né? Interessante que uma pesquisa do Ministério de Saúde divulgou uma pesquisa em que 21% dos homens e 11% das mulheres admitiram ter traído. Admitiram. Por isso que a pergunta que a gente faz é: por que a pessoa trai? Por que um dos cônjuges trai? Por quê, meu bem? Por quê? Por quê? E é interessante que isto não é fácil de responder. Por que a pessoa trai? São várias situações que isto acontece. Eu vejo que, primeiro, a pessoa trai porque ela quer a busca de um prazer. A busca de um prazer. A busca de um prazer diferente, que não necessariamente não encontrou no cônjuge. Às vezes até encontrou o prazer que ela está procurando no outro, encontrou no seu cônjuge, mas por algum motivo, de alguma forma, ela quer buscar outros prazeres em outras pessoas, ou em outros braços, como queiram falar. Mas para entender algo aqui importante, nós devemos entender que somos o quê? Pecadores. E como pecadores, queremos buscar prazeres e prazeres proibidos. Isso nos chama a atenção. E nesse caso, como pastor, eu posso dizer isto. Porque o pecado nos leva a isto. Existem prazeres que Deus colocou à nossa disposição.
A gente tem que tirar aquele mito que parece que o que é prazer é pecado. Não, pelo contrário. Deus colocou prazeres. Deus temos inúmeros de prazeres que eu posso usufruir. O problema é que Satanás veio deturpar e aí o homem procura outros prazeres do qual Deus disse, não faça isto. Ora, uma dessas de prazeres é o sexo com o nosso cônjuge. Ou seja, Deus, né, disse, olha, meu amigo, satisfaça aí com o seu cônjuge na área sexual. Mas o diabo vem e diz, não, você pode ter prazer melhor em outros braços. Observe só que como Satanás deturpa o prazer que aquilo Deus tem colocado. Não só nessa área, mas em outras áreas. Alimentação. A alimentação, Deus nos dá vários tipos de alimentos, mas Satanás vem e coloca outros alimentos que podem o quê? Nos prejudicar. O prazer, por exemplo, do cigarro. Não quero ter um prazer da nicotina. E você coloca veneno para dentro de você, para quê? Busca do prazer. Busca do prazer. Por isso eu preciso dominar o meu desejo. E esse desejo, Tiago capítulo 1, versículo 14 diz, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando o atrai e a seduz. Por isso que a expressão seja feliz e busque o que te dá prazer, isto é muito perigoso. Isto é perigoso. Nem tudo que me dá prazer eu tenho que buscar. Não é, meu bem? É verdade, né? É claro que existem coisas que é prazeroso, né? Por exemplo, estar com a família, um passeio em família, a relação sexual com o esposo, né? Tudo isso é prazeroso. Porém, como meu esposo disse, o diabo tenta destruir, deturpar aquilo que Deus criou, né, de maneira perfeita, plena para o homem. O diabo veio e encontrou um novo jeitinho, né, de tornar aquilo pecado. Né? E a traição é isso, né? O sexo fora do casamento, né? Longe da pessoa amada, buscando em outros braços, né, o sexo. A traição, ela leva ao oposto daquilo que Deus propôs para nós no casamento. Então nós aprendemos que muitas vezes a pessoa trai por essa situação, por a busca do prazer, a pessoa trai porque quer conhecer algo novo e assim por diante. Mas uma outra pergunta bem complicada também, quem ama, trai? Não deveria, né? Mas às vezes sim. Quem ama, trai. É um mito. Acharmos que se ele me ama, ele não vai me trair. Nem sempre é assim. Você pode amar o seu cônjuge e traí-lo. É duro ouvir isto? E nós vamos explicar por quê. Porque para responder a isto, vamos retomar a pesquisa feita que mostra que o homem trai mais, por exemplo, que a mulher. Embora que a mulher também, ela pode trair, o homem também pode trair. Mas sabe por quê? Embora que as mulheres também, algumas pessoas conseguem fazer essa divisão entre amor e sexo. E às vezes o homem acha o seguinte, não, isso não é traição, porque eu transo com alguém que não é minha esposa, mas eu amo a minha esposa, ela que é o meu amor. E às vezes quando até o cônjuge descobre, ele diz, mas meu bem, eu amo você, eu não amo a outra pessoa, foi apenas sexo. Você falando isso, eu fiquei sabendo de uma situação em que a mulher tinha sido traída pelo esposo durante toda a vida. E aí o esposo mudou, deixou de traí-la e ela, nas redes sociais, encontrou, já sendo idosos os dois, ela encontrou o ex-namorado dela nas redes sociais. E ela começou a ter um envolvimento emocional com esse ex-namorado, porém virtual. E na cabeça dela, ela não estava traindo o esposo porque ela não teve o contato físico, né? Porém, eles conversavam assuntos relacionados a amor, a relacionamento, mas na cabeça dela, não, eu não traí porque eu não tive um contato físico com o fulano de tal, né? Então, é importante a gente entender que nos dias de hoje, a traição, ela não simplesmente é pelo contato,
mas ela pode ser também pelas redes sociais, né? Existe o sexo virtual nos dias de hoje, existe, né, os relacionamentos, os sites de relacionamento, em que muitas vezes o casal, sendo casado, busca nesses meios um meio de talvez suprir uma carência ou se aventurar em alguma coisa e da mesma forma acaba sendo a traição. É isso mesmo, o assunto é pesado, hein? Não sai não, hein, gente? Fica aí, não vai embora não. Mas olha só, algo importante nós devemos ressaltar. O adultério pode matar o amor do cônjuge. Quem ama pode trair, mas... Corre o risco. Né? Quem ama pode trair, mas corre o risco de você matar esse amor. Ah, pastor, mas o amor jamais acaba. 1 Coríntios está aí dizendo isso. Olha, preste atenção. Porque esse texto não está se referindo ao amor eros, tá bom? Esse texto não está se referindo, esse amor está se referindo ao amor ágape, que é um amor incondicional. O amor, se você não cuidar, ele pode matar. Então, quem ama pode trair, mas esse amor pode morrer, tanto de um lado como para o outro. Por isso que nós devemos tomar muito cuidado nessa situação. E precisamos entender isto. Portanto, eu preciso cuidar desse amor para que ele não morra. E a traição, ela pode destruir esse amor que a outra pessoa tem para com quem está traindo. Então, a traição não é o caminho de cuidar. Traição não é o caminho do cuidar do seu casamento. Ou seja, se você quer cuidar do seu casamento, fuja dessa questão de traição. Agora, outra coisa importante também, e para mim isso aqui é mais importante de todos. Nós aprendemos então que a pessoa trai porque ela quer um relacionamento, uma aventura, porque ela quer sentir outro prazer, um outro tipo de coisa. Aprendemos que quem ama pode trair, embora que essa traição pode matar o amor. Mas o que fazer para não trair? O que fazer para não trair? Normalmente, em aconselhamento de casais que estão prestes a casar, eu faço essa pergunta. Você, imagina os dois, né, noivinhos lá, doido para casar e amor e tal. Eu pergunto, você fulana, algum dia você pensa em trair o seu futuro esposo? A resposta sempre, normalmente é, nunca eu vou trair. E eu digo, mas você pode. Muito cuidado, porque você pode trair. Mas como assim? Eu nunca vou trair ele, eu nunca vou trair ela. Mas pode. Nós somos pecadores. E eu não posso confiar em mim. Por isso que eu quero destacar aqui em primeiro lugar é não confie em você. Não confie. Ou seja, não dê espaço para isto. Não, eu estou tranquilo, eu não vou fazer. Não dê espaço para isto. Não dê. Um certo dia, eu nunca esqueço, acho que eu não estava perto desse dia, não é? Um casal chegou para mim, não foi aqui, isso faz um bom tempo. Um casal chegou para mim e ele viajava muito. E ele disse, pastor, eu viajo muito, eu vou em muito hotel, mas eu nunca traí a minha esposa e nunca vou trair. Por exemplo, pastor, se eu estiver lá no quarto e aparecer a porta e aparecer uma mulher nuazinha, pode ter certeza, pastor, que eu não vou fazer nada. Eu vou ficar ali firme e forte. E aí ele me fez essa pergunta, e pastor, se fosse o senhor, o que o senhor faria? Eu falei, rapaz, a primeira janela que eu encontrasse aberta, eu pulava. Eu não ficava ali. Por quê, queridos? A gente não pode brincar com isso. Não podemos brincar com isto. Por isso que nós devemos fugir daquilo que nos leva ao adultério. E uma delas é confiar em você e achar que você está tranquilo, firme, inabalável. Ah, pastor, então quer dizer que o senhor pode trair? Não, estou dizendo que nós somos pecadores e podemos cair. Mas para não cair, eu tenho que fugir disto. Até o próprio Deus, né, fala sobre isso, sobre a gente fugir das tentações, né? Nós não devemos brincar com as tentações. E é interessante que o texto, a Bíblia vai dizer que com Satanás, se eu ver Satanás, sabe o que eu tenho que fazer? Resistir a ele. Resistir. Eu não tenho que correr, não. Eu vou resistir Satanás. Mas quando ele fala de pecado, sabe o que ele fala que eu tenho que fazer? Não. Fugir. Olha a diferença. Satanás está aqui, eu vou enfrentá-lo. Pecado, eu não vou enfrentar pecado. Eu vou fugir. Por quê? Porque nós somos tendenciosos ao pecado.
Por isso, meus queridos, os exemplos práticos que eu quero dar para você para não trair, tá bom? Então vamos a alguns exemplos práticos no dia a dia que nós aconselhamos a todos os casais. Primeiro, alguém está te elogiando e esse elogio são insinuações de uma cantada, fuja disso, fuja. Eu brinco às vezes, acho que Deus me fez assim, já é mais tranquilo, né? Porque eu nunca recebi esses elogios, graças a Deus, mas talvez o meu biotipo não acontece. Mas eu vejo principalmente acontece homens elogiando as mulheres. Não elogio, porque eu, por exemplo, eu elogio as mulheres da igreja, não vejo nenhum problema de ver uma irmã e dizer, minha irmã, a senhora está muito elegante, a senhora está muito bonita, com todo respeito. Não vejo nenhum problema. Mas quando você fala assim, sabe? E a mulher sabe quando o elogio é um elogio malicioso. Fuja desses elogios. Ah, pastor, mas meu marido não me elogia e fulano me elogia. Fuja mais ainda. Fuja mais ainda. Segundo, ter momentos atrativos com o sexo oposto. Ter momentos atrativos com o sexo oposto. Fuja disso. Às vezes, meu bem, pode acontecer muito isso, sabe? Aquela coisa assim de, hoje eu vou lanchar com o meu amigo. Ele é casado, eu sou casado, mas nós vamos só lanchar, só um lanchinhozinho, senta e vai conversar sobre a vida. Cuidado com isso, não é? Almoçar com alguém, tudo isto. Troca de e-mails, encontros virtuais, acontece demais. Vocês sabiam que existe sites que não é sites pornográficos não, viu gente? Que era errado do mesmo jeito, mas não é não. Esse é um site de encontros, em que você pode encontrar alguém, se relacionar com alguém virtualmente, porque não é pecado, não é o problema. E aí você começa a se relacionar com essa pessoa. E olha só, deixa eu abrir um parênteses aqui. Dentro da pesquisa pelo Ministério da Saúde, quase 10% das traições do cônjuge iniciaram pela internet. Por esses relacionamentos virtuais. Fuja desse negócio. Por isso nós falamos, a Bíblia diz que com o diabo eu tenho que enfrentar, mas com o pecado eu tenho que fugir. Isso mesmo. Resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. Tá bom? Então preste atenção nisso, porque em Tiago, no capítulo 1, quando ele fala da tentação, há um processo muito nítido de Tiago. Depois vocês vão olhar lá na Bíblia, no versículo 14, que ele vai dizer, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Olha só, quando esta o atrai, o seduz. Verso 15, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumido, gera a morte. O que Tiago quer dizer com isso? Olhando para o aspecto de tentação. A tentação primeiro, ou na traição. Primeiro vem a atração, tentado pela sua própria cobiça. Depois vem sedução, o desejo de ter o prazer. Terceiro, a cobiça, o desejo de fazer para sentir o prazer. Quarto, realizar o seu desejo. Quinto, consequências desse ato, pecado e a morte. Quais os conselhos que a Bíblia traz sobre isto? Vamos falar dos conselhos? Vamos lá. Provérbios 5, no verso 15 e no verso 20, diz, e o verso 18, diz, bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Verso 20, porque, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra. Quais são os conselhos da Bíblia para a traição, para não trair? Primeiro, saciar sua sede na sua cisterna. Você sempre irá encontrar alguém melhor do que seu cônjuge. Preste atenção nisso. Você sempre vai encontrar uma mulher mais bonita do que a sua. Você sempre vai encontrar um marido mais bonito que o seu. Com exceção meu, né? Mas os demais pode acontecer. Você vai encontrar. Mas imagine só você no seu carro. Vamos imaginar que o seu carro é um Fiat 147. Você está andando com seu Fiat 147 e encontre o que? Um Corolla do ano. Você diz, poxa, esse carro é melhor do que o meu. Aí você simplesmente vai fazer o quê? Eu vou trocar de carro.
Eu vou trocar de carro e vai pegar o carro que não é seu. Você concorda, meu bem? Por que você concorda? Já pensou? Você pegar um carro melhor do que o seu, o que vai acontecer com você? Vou me achar, hein? Você vai ser presa, né? Porque o carro não é seu. É assim no casamento. Você não vai poder trocar. Porque o que é seu, é seu. E o melhor que você tem, é o seu. Por isso que sacia a sua sede na sua cisterna. Sacia o seu desejo dos prazeres do seu cônjuge. O saciar na sua cisterna envolve tantas outras coisas, mas satisfazer no seu cônjuge. Quais são os conselhos da Bíblia? Segundo, afasta dos perigos que te levam à traição. O que você me diz sobre isso, meu bem? Fugir, né, daquilo que pode me levar à traição. Eu tenho como identificar aquilo que pode me levar à traição, né? Há dicas, eu não entro na cega, eu tenho como saber o que pode me levar à traição, né? Como você disse, olhar insinuoso, né? Cantadinha, né? Momentos em que eu me exponho a estar sozinha com uma pessoa do sexo oposto. Isso tudo é uma escada para a traição. Muito bem, meu bem, é isso mesmo, né? Afastar dos perigos que te leva à traição. Isso que você falou. Em Provérbios, capítulo 5, versículo 8, diz que afasta o teu caminho da mulher adúltera, não te aproximes da porta de sua casa. Afasta-te do perigo da traição. Não brinque com o perigo. Não brinque. Não confie em você. Quais são as consequências da traição? Esse que é o grande problema. Consequências da traição. Primeiro, o fim é amargo. Provérbios 5:4. Mas o fim dela é amargo como o absinto agudo, como a espada de 2 gumes. É o exemplo de Sansão. Sansão, ele gostava de mulheres proibidas. E o final de Sansão, nós sabemos o que aconteceu. Também as consequências da infidelidade, ela traz a morte. A traição traz a morte do seu casamento, a morte da sua família. A traição pode te trazer prazer, mas ela passa. E ele passará também a sua família. A traição, ela destruirá a sua vida financeira. A traição custa caro. Gasta dinheiro. Gasta. Você precisa investir muita coisa, muito dinheiro para esconder aquilo que você está fazendo, né? Gasta tempo, gasta dinheiro, né? Não é fácil a traição, né? Acaba a paz, porque se for normalmente um dos meios é o celular, então é o tempo todo tentando esconder o celular, né, ou esconder alguma coisa, então é difícil, é bem... Verdade. Exige um certo... Financeiro, né? Tanto é que Provérbios 5:10 já diz sobre isso. Para os teus bens não se fartem os seus estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. Tem gente que está traindo, dá tudo para a amante e para a mulher que está lá. E ao contrário também, né? Mas A mulher ou o marido, né, investiu a vida toda na relação, mas quem vai desfrutar disso é a seguinte, é a outra. E o homem, vou falar no caso de homem, mas pode ser a mulher, e a mulher que vai pegar tudo, depois vai, normalmente isso que acontece, dá um chute na bunda do cara, e o cara vai atrás da mulher que deixou sem nada, e os dois estão sem nada, e aquela que era amante tem tudo. E aí quem acaba cuidando normalmente no final da vida foi a esposa, né? Porque a amante só queria o dinheiro, só queria enquanto estava tendo vigor. Depois... Muito bem, acabou o nosso tempo, meu bem, mas deixa eu falar uma coisa importante. Fui traído, e agora? Estou traindo, e agora? Você que está traindo. Então, eu sou boca de Deus para falar para você nesse curso. Saia disso enquanto é tempo. Conselho que eu lhe dou, saia disto enquanto é tempo. Procure ajuda. Procure ajuda, em que você pode se aconselhar, seu líder espiritual, não se envergonhe, procure, pastor, eu estou precisando de ajuda, o que eu faço? Tanto se você for homem, for mulher, procure
ajuda. Porém, confesse a Deus para se arrepender hoje e lute para fazer isto. Mas, se você foi traída, o que fazer? Eu queria primeiro que você não se culpasse, porque você foi traída. Às vezes nós nos culpamos por isso. Porque eu sou péssimo na cama, sou péssima na cama. Porque eu não sou uma boa esposa, por isso que ele procurou em outro lugar, uma má esposa, um mau esposo. Não faça isso. Satanás quer nos culpar. Se aconteceu, paciência. O que nós devemos fazer? Enxergue ao Senhor, enxergue ao Senhor. Tiago 4,8 diz que chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outro. Ou seja, procure perdoar. Mas preste atenção no que eu vou dizer aqui. Quem foi traído, aprenda a perdoar. Mas vai depender se vai continuar o casamento ou não, vai depender do outro. Porque eu parto do princípio daquele camarada que traiu hoje, ou aquela mulher traiu hoje, vai trair amanhã, eu te perdoo e está sempre traindo. Espera aí, stop, está errado. O que você me diz? Eu estou errado. Você ser traído uma vez e perdoar, eu acho que... Depende da situação, da circunstância. Né? Tudo bem, a gente pode errar, a gente pode cometer isso. Mas alguém que vive na mesma prática do pecado sempre tem alguma coisa errada aí, né? E a gente precisa ficar atento a isso, porque, quer dizer, o outro está sempre me ferindo, o outro está sempre me machucando e eu estou sempre perdoando, tem alguma coisa errada aí. Eu preciso me amar. A Bíblia fala que eu devo amar o próximo como a mim mesmo. Então, eu tenho que me amar primeiro para que eu saiba amar o outro. Se eu estou amando o meu esposo ou a minha esposa muito mais que a mim, porque ele está sempre me traindo e sempre me machucando, significa que eu não estou me amando. E a Bíblia me ensina que eu devo amar primeiro a mim, porque assim eu vou conseguir amar o outro. E isso não é egoísmo, não estou falando aqui, desculpa, de egoísmo, não é isso que eu estou querendo dizer, mas eu estou querendo mostrar que eu tenho que me amar. Deus colocou o amor dentro do meu coração e Ele tem que partir de mim, eu preciso me amar para conseguir amar o outro. Muito bem. Agora o recado para os dois, para encerrar esse momento, para os dois. Os dois... ou não só quem traiu, quem não traiu, ambos que não traíram, isso tudo é para nós. Lembre sempre que o nosso casamento tem que estar na rocha, em Jesus. Se o seu casamento não estiver na rocha, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, se o Senhor não edificar a sua casa. Que possamos convidar Jesus para fazer parte do casamento. A Bíblia diz que o nosso casamento tem que ser de 3 dobras, que não se arrebenta facilmente. E a terceira dobra é Jesus Cristo. Vamos orar? Vamos. Oh Jesus, obrigado porque nós temos o privilégio e a alegria de poder participar, de realizar isso que estava no nosso coração, que o Senhor colocou no nosso coração esse curso. Obrigado por todos que trabalharam para a realização do curso e que tudo que foi ministrado possa entrar no coração e através do Teu Espírito Santo ter mudanças nos casamentos. Obrigado por tudo e em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.